A fotografia na arte-terapia. Resolvi falar desse tema, que é o meu tema de pesquisa. Eu tenho um artigo, uma monografia escrita sobre isso, como que a gente pode usar a fotografia dentro do setting terapêutico. Para você que não sabe, eu também sou fotógrafo, eu faço um monte de coisa na minha vida. Segundo um amigo meu, a gente faz um monte de coisa e nada faz bem. Mas é isso. A fotografia, ela é muito importante para mim, desde que faz 10 anos que eu sou fotógrafo também. E ela, para mim, ela exprime muito a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Pra gente começar, é importante a gente saber que lidar com a fotografia hoje em dia já não é algo para poucos, né? Eu ainda conheço muito fotógrafo que tá engessado nessa ideia de que ele é extremamente necessário e essencial. E não! Hoje em dia todo mundo tem uma câmera no bolso, né? A gente tem o celular como uma dominação geral da sociedade e a gente tem pessoas fotografando o tempo inteiro. Óbvio que nada vai substituir um olhar de alguém que estudou para aquilo, né? Se você confiar, por exemplo, no casamento, você confiar as fotografias do seu casamento para os visitantes, lógico que daquele 1 zilhão de fotos você vai tirar uma ou outra que você goste, que é diferente de você contratar um profissional para fazer aquilo e você não se preocupar, porque tem uma pessoa capacitada para fazer aquilo. E quando a gente fala de olhar, é muito importante a gente entender que cada pessoa vai ter o próprio olhar em relação ao mundo. Eu, enquanto fotógrafo, eu tô mais ali fazendo fotografia fotojornalística, que é aquela da rua, fotografia de protesto, fotografia de coisas que acontecem no dia a dia na rua. Tem fotógrafos que se especializam em natureza, outros em casamento e eventos e etc. Agora, quando eu falo de visão de mundo, o meu olhar em relação ao mundo, eu acho que isso é muito pessoal de cada pessoa, de olhar na própria galeria, o que mais eu fotografo mais a mim mesmo, eu fotografo mais os outros. Teve uma época que eu simplesmente não tinha foto minha na minha galeria do celular. E isso acabou tendo que ser um exercício muito bem pensado para eu começar a considerar fotografar a mim mesmo, porque eu não tinha essa visão para mim, sempre tinha essa visão para o outro. E aí que é o ponto X da questão. Dá uma olhada rápida na sua galeria e vê como que é esse seu olhar. E aí, se você compartilha isso com alguém e olha a galeria do celular de outra pessoa, você vai ver que são olhares diferentes, mesmo que pessoas que moram juntos. Por exemplo, em caminhadas fotográficas que a gente tem 30, 40 fotógrafos munidos de câmeras caminhando sobre o mesmo lugar. Nenhuma foto é igual, porque as visões e as cosmovisões são diferentes. Falando em cosmovisão, eu entendo muito como o óculos, né? Aquilo que media a sua visão em relação ao mundo. Eu sou uma coisa criada com todos os meus traumas, as minhas coisas boas, minhas coisas ruins, minha família, minha cultura familiar, minha cultura pessoal e cultura social. Através de todas essas lentes, eu vou olhar o mundo. Tem pessoas que cresceram dentro de determinada religião, então vai ter um tipo de visão. Tem outras pessoas que cresceram sem religiosidade e vai ter outro tipo de visão. Isso vai mediar bastante a forma como eu vou olhar o mundo. E é isso que eu chamo de cosmovisão. Quando tá com o celular e a gente fotografa, a gente tem ali uma representação do mundo. Representação a gente vai entender como aquilo que é apresentado novamente. Por isso a preposição re, que quer dizer que aquilo já foi apresentado, só que agora ele está sendo representado, reapresentado. Então, quando eu tenho uma reapresentação do mundo através da minha cosmovisão, eu vou ter ela mediada pelos meus princípios, pelos meus ideais, pela minha visão e etc. E vai ter muito ali daquilo que eu também não controlo, porque a fotografia não é o que eu fotografo só, é também aquilo que eu deixo de fora do quadro. Por exemplo, você não tá vendo, mas eu tenho uma luz aqui, eu tenho um microfone aqui em cima, eu tenho outra luz aqui e outra em cima. Só que eu resolvi deixar tudo isso fora do quadro, por quê? Eu não quero que você, vendo esse vídeo, veja como que ele acontece, certo? Então a fotografia ela é muito daquilo que eu fotografo, sim, do que está dentro desse quadro e o que está fora desse quadro, que é importante também eu considerar na hora que eu olho para essa fotografia de forma terapêutica.
de forma que eu esteja me conhecendo quando eu olho para aquilo. Por isso que eu falo que é a representação do mundo. Eu estou apresentando novamente aquela realidade que para mim é de tal forma, para outra pessoa já vai ser de outro jeito. Só que eu olhando para fotos que eu tirei, em 2015, por exemplo, eu vou ver um Bruno diferente do Bruno que eu sou hoje, do fotógrafo que eu sou hoje ou da pessoa que eu sou hoje, porque os meus motivos fotográficos, eles vão ser diferentes. Acho que deu para você entender um pouquinho. E dentro do setting arte terapêutico, a gente vai usar a fotografia de diversas formas, desde a fotografia de família até a forma como eu fotografo e aí imprimir essas fotos, e aí a gente pode partir para uma colagem, a gente pode partir para uma dança, para um texto, as possibilidades são muitas e únicas ao mesmo tempo, porque eu nunca vou usar uma mesma técnica com duas pessoas diferentes, sendo que essas pessoas são totalmente diferentes. Então, comece a fazer esse exercício de olhar a sua galeria, de pensar mais nas fotos que você está tirando, quantidade de fotos que você está tirando. O Bresson, ele fala isso, o Henri Cartier-Bresson é um dos maiores fotógrafos que a gente tem na história de fotojornalismo, e ele fala, não é para você usar a câmera fotográfica como uma metralhadora, você só embota a memória. O que ele quer dizer com isso? Você enche muito, hoje, o cartão de memória de fotos que você nem vai olhar para elas novamente. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, o quanto que a foto que eu tiro ou a quantidade delas diz sobre mim mesmo. Às vezes eu tô numa poluição absurda de imagens em que eu nunca mais vou olhar para elas. Olha para si, olha para dentro. Te vejo no próximo vídeo, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até mais.